Quem é que não pode contemplar o semblante de Deus? Quem é que não pode, digamos assim, perceber a presença de Deus? Então, são aquelas pessoas, primeiro, aquelas pessoas que não se converteram, aquelas pessoas que se converteram, mas por um problema qualquer se desconverteram, creem em Deus, creem na Bíblia, mas não dão atenção, não aplicam, não praticam a palavra de Deus, resistem à palavra do Espírito Santo. E, obviamente, essas pessoas têm uma palavra forte para elas. Essas pessoas, eu não sei se há salvação para elas. Não sei se há salvação para elas. Porque as pessoas, por exemplo, fica mais fácil explicar. Eu tenho o Espírito Santo, eu sigo Jesus, eu tenho sinais fortes, incontestáveis, visíveis de Deus na minha vida. E esses sinais não são as conquistas que nós temos alcançado na vida, ao longo dos 50 anos de convertido. Não, os sinais evidentes de que Deus é comigo é que, primeiro deles, o mesmo fogo que eu tinha quando comecei a andar com Jesus, eu tenho hoje. O mesmo fogo, a mesma maneira de pensar não mudou, a forma de ser não mudou, a revolta contra esse mundo podre não mudou, a revolta contra o pecado não mudou. Então isso é forte dentro de nós. Então eu não sou capaz de abrir mão de falar de Jesus para fazer qualquer outra coisa na vida. Não, eu não tenho coragem, eu não sei fazer. Porque o sinal de Deus dentro de mim é a minha fé. Então, se por acaso eu venho tomar uma atitude errada, cair em tentação, e não retornar, e não me converter dos meus maus caminhos, ou da minha atitude errada, porque o Espírito Santo está em mim, e quando nós tomamos uma atitude errada, pecaminosa, contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo aponta: olha, isso aí é pecado, isso é pecado, deixe isso. Ele aponta, ele orienta, ele mostra. Se por acaso eu resisto à voz do Espírito Santo em mim, então ele se retira e eu fico frio, vazio, eu fico morto espiritualmente, ainda que continuando acreditando na palavra de Deus, continuando vindo na igreja, continuando praticando a palavra, por exemplo, a religiosidade. Compreendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Que muitos existem nesse mundo, inclusive aqui agora tem gente assim. Tem gente assim, tem certeza que tem, gente que vive no pecado,
vive no pecado, mas não abre mão dele para viver uma vida correta com Deus. Então essas pessoas, elas não têm fogo da fé, elas veem os outros participando da fogueira santa, e ao invés delas tomarem atitude, elas ficam só com maus olhos, más intenções, e críticas, e censuras. Eu não faço isso, eu não faria isso. E se você, que é um sincero, que está trabalhando, está lutando para se converter, e você se junta com essa pessoa, você corre risco de perder a sua salvação por causa dela, porque ela pode contaminar você, porque ela é velhaca. Sabe, crente, aqueles profetas velhos, é assim essas pessoas. Eu não sei quem são, não sei, mas é nossa obrigação trazer à baila esse assunto. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando, porque você não teve ainda acesso à verdade, não teve ainda acesso à presença de Deus. Mas essas pessoas que eu me refiro, são iguaizinhas aos fariseus, aos saduceus, aos escribas da época de Jesus. Eles viam as maravilhas de Jesus, eles viram os milagres de Jesus, mesmo assim eles queriam matar Jesus, e eles conheciam a verdade. Então, para esse tipo de gente, Jesus tem um discurso forte, fortíssimo, condenatório, um discurso que já julga essa gente. Ele disse: vocês não deixam as pessoas entrarem no reino de Deus, não entram no reino de Deus, e nem deixam os que querem entrar, entrarem. Então Jesus chamou esse pessoal de raça de víboras. Raça de víboras. Por quê? Porque conheciam a verdade, mas mantinham-se na mentira, no engano, na religiosidade. Então você, preste atenção, todos vocês, todos, 100%, todos nós, e eu aponto o dedo para vocês, porque eu sei que você tem uma fé ainda criança, jovem, e não tem ainda a maturidade, não alcançou a maturidade da fé, mesmo tendo os conhecimentos bíblicos. Não sou eu que vou dar maturidade para você, não é o Espírito Santo que vai te dar maturidade. Quem vai te dar maturidade são os desertos, são as aflições, as tribulações, os problemas que vocês vão ter que enfrentar sozinhos, os desertos que vocês vão ter que atravessar sozinhos. Então, quanto mais desertos você enfrentar, mais madura estará a sua fé. Isto é, quanto mais deserto você enfrentar e mantiver a fé, mais amadurecida, experiente estará a sua fé e pronta para enfrentar outros grandes desafios. Porque, minha amiga e meu amigo, escute o que eu vou lhe dizer, a coisa mais difícil que existe na face da terra, não existe nada mais difícil, é a salvação da alma. Tem nada mais difícil, porque você tem que vencer a sua carne, quer dizer, a sua vontade,
as concupiscências dos seus olhos, do seu coração. Você tem que vencer a si mesmo. Você tem que vencer o mundo que aparenta, que oferece para você todas as regalias, todas as vantagens, todas as maravilhas que deslumbram os seus olhos, e você tem que vencer o diabo. Então, são 3 inimigos: a sua carne, o mundo e o diabo. O diabo oferece a glória desse mundo, do jeito que ele fez com Jesus. E muitos preferem a glória desse mundo do que a glória vindoura. Mas você precisa saber que chega um momento em que você é provado, você passa pelo crivo da prova, para ver se você realmente quer seguir Jesus. Não é fácil. E eu falo isso por experiência própria. Você tem visto que a nossa mensagem basicamente tem sido sobre salvação. É salvação, salvação, salvação. É ou não é? Não é verdade? Sempre nós trazemos pessoas à frente, quem quer entregar a vida para Jesus, etc, etc, etc. É muito difícil, porque aqui na igreja você se sente bem, tem aquela sensação de bem-estar. Afinal de contas, o ambiente é de fé, fala-se de fé, faz-se orações a Deus, busca o Espírito Santo, etc. Então o ambiente se torna propício para uma sensação gostosa de paz. Mas quando você está lá fora, que é a maior parte do seu tempo, quando você está lá fora, seja na sua casa, no trabalho, na rua, enfim, então vêm os problemas, as dificuldades, vêm as suas lutas, as suas guerras. E é lá fora que você tem que estar preparado para vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o diabo. E só o Espírito Santo, só você recebendo o Espírito Santo é capaz de você vencer. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, se por acaso você cair em tentação e não se consertar rapidinho com Deus e mantiver-se caído, você vai dançar, você vai perder o que tem. Você vai perder até o que tem. E muitos não conseguem voltar por conta justamente de perder a sintonia com o Espírito Santo, perder o canal de ligação com o Espírito Santo. O canal de ligação com Ele é a fé. Você perde o canal, a comunicação com Ele, já era a sua vida. Já era a sua vida. A sua vida se torna pior do que é antes de você entrar na igreja. Escute o que eu estou falando para você. A sua vida se torna pior do que antes de você ter entrado na igreja. Se você entrou na igreja aos trancos e barrancos, com a vida toda destruída, multiplica isso por 1000 quando você deixa a fé, deixa a comunhão com Deus. A coisa se torna muito pior. Muito pior. Muito pior. Então, se você tem a sua alma manchada, se você tem o seu coração abatido por conta de algo ou alguém, por conta de um pecado, enfim, por causa de uma dedicação a uma coisa ou uma pessoa que não seja o Senhor Jesus, em primeiro lugar, então é melhor você se arrumar, se consertar rapidinho. Preste atenção a essa palavra. O apóstolo
Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. João, o apóstolo do amor, dirigido também pelo Espírito Santo, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo é a justiça. A doutrina do Senhor Jesus não é roupa curta ou comprida, não é cabelo longo ou cortado. A doutrina de Jesus não são os costumes das pessoas. A doutrina do Senhor Jesus é a justiça, a misericórdia e a fé. Essa é a doutrina de Jesus. Justiça, misericórdia e fé. Justiça diz respeito à vida reta, correta. Tudo bem, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, mas todos caminhamos, todos os que queremos, todos nós que queremos a salvação, procuramos viver o máximo possível, mais próximo possível, uma vida perfeita, de retidão, amém? De vida limpa, pura, da qual nossa consciência não nos acusa nada, absolutamente. Então ele diz assim: aquele que ultrapassa essa doutrina de justiça, de misericórdia, de fé, e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece nesta doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Agora, olha a coisa forte que diz. Presta atenção. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, quer dizer, não vive na justiça, não vive na misericórdia e na fé, não o recebais em casa. Não o recebais em casa. Nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Quer dizer, que eu tenho obrigação de me excluir daqueles que sabem que estão vivendo no pecado e continuam vivendo no pecado. E se por acaso eu quero ter comunhão com eles para tentar ganhá-los, eu vou acabar perdendo a minha própria salvação. Não seja infantil, pensando: eu vou me casar com ela ou com ele, ele não é convertido ainda, ela não é convertida ainda, mas um dia eu vou trazer. Você que vai perder a sua salvação. A probabilidade de você trazê-la ou trazê-lo para a fé é infinitamente menor do que você acabar se envolvendo no pecado dela ou dele. Então nós não podemos nem ter comunhão com essa gente, nem comunhão, para não sermos considerados cúmplices no pecado alheio. E eu não estou me referindo aqui às pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Não estou me referindo aqui às pessoas que estão se libertando, que estão no processo de libertação. Essas têm todo o nosso apoio, todo o nosso carinho, porque elas não conhecem a verdade. Jesus atendeu a todas as pessoas pecadoras. O paralítico foi curado por Jesus. Quando Jesus o encontrou no templo, Jesus disse: vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus curou um paralítico pecador.
Mas no que nós estamos tratando aqui é daquelas pessoas que já tiveram acesso às grandezas de Deus e, por uma razão qualquer, caíram e se mantêm caídos. Têm consciência de que estão caídos, têm consciência de que tem que se arrepender, que tem que largar a maldita, o maldito pecado, tem que largar a maldita amante ou o maldito amante, tem que largar o maldito roubo, a maldita vida errada que está vivendo, porque sabe dessa verdade, é crente sim, tem a Bíblia sim, conhece a Bíblia sim, mas é hipócrita, e vai para o inferno com Bíblia e tudo, com todo o conhecimento que tiver, porque não quer deixar, abrir mão da sua vida errada. Vocês entenderam? Sim ou não? Então esse tipo de gente, Jesus disse, raça de víboras, raça de víboras. Leia depois o capítulo 23 de Mateus, que você vai ver o que Jesus, como Jesus considera esse pessoal. E um conselho para você: se alguém se aproxima de você, se um profeta velho se aproxima de você, fuja dele, fuja dele, fuja dele como o diabo foge da cruz, porque senão você vai ser contaminado e vai acabar perdendo até o que você tem. O que você tem, você que se converteu, está vivendo, lutando para viver uma vida correta e tal, essa fé que está aí dentro de você é do Espírito Santo, é um sinal de Deus dentro de você, porque os outros, os hipócritas, eles são vazios, são frios, são calculistas, são dissimulados, eles se mesclam no meio dos sinceros para tentar corrompê-los ou para tentar tirar vantagem dele. Você tem que tomar cuidado. Jesus disse: sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, porque os bandidos estão espalhados por aí. Jesus disse que o joio cresceu no meio do trigo. A gente não vai saber, eu não sei quais são os joios, e nem queira conhecê-los. Portanto, guarde a sua fé para que você não venha perder aquilo que você já conquistou.